Boa noite. Tarifa do transporte público da capital sobe para R$ 4,00. O valor vai começar a ser cobrado após a publicação no Diário Oficial do Estado. A previsão é que passe a valer já a partir do próximo domingo. E você vai ver ainda, o tambor de crioula e o Bumba Meu Boi do Maranhão são os principais personagens na quarta reportagem da série especial da Band Nordeste. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com Leonardo Cassimiro, presidente da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje é quinta-feira, 16 de maio de 2019 e o Band Cidade começa agora. A tarifa de ônibus em Natal sobe para R$ 4,00, isso para o pagamento em dinheiro, e R$ 3,90 para o pagamento no cartão eletrônico. O novo valor já deverá começar a valer no próximo domingo. O aumento no preço da passagem de ônibus de Natal foi aprovado durante uma reunião bastante tumultuada. Vereadores e estudantes queriam mais discussões sobre o reajuste da tarifa. A proposta do Seturne acabou sendo acatada pelo Conselho de Mobilidade. A partir de domingo, a passagem de ônibus em Natal passa a custar R$ 4,00 para o pagamento em dinheiro e R$ 3,90 para pagamento no cartão eletrônico. É para rir porque não é para ter diferença. Cartão, todo mundo é para pagar igual, não é direitos iguais. Na realidade não era nem para ter tido esse aumento, mas se já que teve é para todos. É um absurdo, né? Porque os coletivos ainda tudo vai cair nos pedaços. A gente pagando uma passagem cara desse jeito. A passagem de ônibus de Natal custa hoje R$ 3,65. O reajuste em relação ao preço atual da tarifa foi de 6,7%, se considerado o pagamento em cartão, e aumento de 9,5% para pagamento em dinheiro. É um absurdo, porque nossos ônibus são muito precários, né? As distâncias percorridas dentro da cidade, nos limites da cidade, são pequenas, relativamente curtas, e eles não mudam a frota, não dão nada para os usuários e tal. Então, eu acho que simplesmente é absurdo o aumento da passagem. Não dá para convencer essa diferença que está posta agora do preço que você vai pagar pela passagem do cartão e do preço que você vai pagar se for em dinheiro. Essa questão do aumento da tarifa do transporte sempre é extremamente polêmica. E detalhe, também não surpreende o fato da STTU ter imperado a sua decisão, o seu parecer de reajuste, porque no final das contas, ela que mantém o controle no Conselho Municipal de Transporte. Tanto assim que foi a proposta da STTU que vigorou e que vai entrar em vigor, muito provavelmente a partir do próximo domingo, depois que o prefeito Álvaro Dias sancionar esse decreto, sancionar essa proposta de quase 10% do aumento da tarifa para quem pagar em dinheiro. É também muito natural que o cidadão compare esse aumento com o serviço que é prestado. E você sabe qual o resultado desse comparativo. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou hoje a primeira audiência da Frente Parlamentar Municipalista. Na reunião foram discutidas questões como unificação das eleições e mudanças na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado. Dezenas de prefeitos participaram da primeira reunião da Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia Legislativa. Os gestores municipais levaram para os deputados uma pauta extensa, que inclui questões que vão desde a unificação das eleições até a elaboração de um projeto de lei disciplinando a prestação de contas junto ao TCE. Uma delas, para você ter um exemplo, é junto ao TCE. O TCE ele aplica multas com processos que estão tramitando lá há 16, 17 anos e multas que estão desencorajando pessoas de bem de entrar na política. E eleição de 2 em 2 anos, isso quer dizer que a cada 2 anos o Brasil para, sem contar com os gastos do serviço eleitoral, o município e tudo mais. Então, isso é outra pauta que a gente hoje está reivindicando, entre muitas outras, que acredito que todas são importantes e contamos com a força dos nossos representantes maiores, nesse caso, os deputados federais e estaduais. Os parlamentares se comprometeram na busca de soluções para as reivindicações apresentadas pelos prefeitos durante o encontro. Nós vamos discutir hoje, por exemplo, a questão do pacto federativo, que ele é injusto. A União
fica com grande parte dos recursos, o Estado e os municípios, que são, na realidade, o para-choque, né, da nação, é o município, é lá que as coisas acontecem e os recursos que chegam nos municípios são muito minguados. Esse é o fortalecimento do municipalismo na nossa casa. Eu quero parabenizar toda a comissão pela iniciativa. Quero dizer que há solidariedade da casa como um todo, dos 24 deputados, e em cima desses pleitos. Os municípios estão muito sofridos e nós precisamos tratar de temas que vão realmente mexer na vida do cidadão. Dois aspectos. O aspecto administrativo extremamente legítimo dos pleitos apresentados pelos prefeitos e agora, com todo o apoio da Assembleia Legislativa, que vem ecoar exatamente o que precisa, dar força aos prefeitos nos municípios, é onde está cada um dos cidadãos. O aspecto político. Os prefeitos querem prorrogar os mandatos deles, sim, mais 2 anos na gestão. Alto lá. Estão abertas as inscrições para o Festival Bande de Quadrilhas Juninas. Traga o seu grupo e venha concorrer nas categorias estilizada, tradicional e comédia. As vencedoras vão levar R$13 mil em prêmios. Inscrições, atenção, até o dia 10 de junho, das 8 da manhã até às 6 horas. O Festival Bande de Quadrilhas Juninas, ele vai acontecer entre os dias 25 e 29 de junho na cidade de Macaíba. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, 17 de maio. Em Natal, faz sol, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus e a máxima de 32 graus. Em Governador de Ser Rosado, o dia começa com sol, mas pode chover no final do dia. Mínima de 23 graus, máxima de 34 graus. Já em Parelhas, faz sol, mas são aguardadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima por lá, 21 graus. A máxima, 35 graus. O Bande Cidade volta em instantes. Estamos de volta e a gente continua falando sobre política, mas agora nacional. Vamos a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso. Com a gente, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Meu abraço a você. Cumprimentos ao telespectador do Bande Cidade nesta quinta-feira. Reportagem Bande Natal voltando aqui de Brasília, no acompanhamento direto do Congresso Nacional. E alguns temas importantes. E a gente convocou para vir conversar conosco nesta edição do Bande Cidade o deputado Benes Leocádio. E eu começaria exatamente pela presença ontem do ministro da Educação, convocado que foi pelo plenário da Câmara, para vir dar esclarecimentos, principalmente em cima de cortes da nossa UFRN, do nosso Instituto Federal e dos demais em nível de Brasil. Deputado, prazer tê-lo conosco, muito obrigado por atender o nosso convite. Qual foi a sua avaliação dessa audiência pública ontem aqui no plenário da Câmara? Boa noite. Boa noite, telespectadores do Rio Grande do Norte, boa noite aos que acompanham a nossa Bande. Para mim, ao convocar o ministro da Educação para vir dar explicações sobre o contingenciamento ou cortes nos recursos para a manutenção da educação do nosso país, serviu para que algumas dúvidas ou esclarecimentos fossem feitos e, claro, naturalmente, nós que estamos aqui no Parlamento fazermos também a nossa avaliação do que foi explicado e do que foi justificado pelo senhor ministro. A minha opinião continua contrária ao contingenciamento da educação, até porque outras áreas poderiam ter sido priorizadas e não a educação, pois sabemos que através da educação é onde tudo pode-se, digamos assim, preparar para um futuro melhor de uma sociedade, de um país de tamanho continental como o nosso Brasil. Tema importante também, o senhor municipalista, foi presidente da nossa Federação de Municípios, hoje parlamentar, a Confederação e os parlamentares na questão daquele 1% que há muito tempo vem sendo lutado, deputado. É verdade, ontem tivemos a alegria de participarmos da instalação e eleição da mesa diretora da comissão especial que vai analisar a PEC 391 de 2017, que prevê o acréscimo de 1% no fundo de participação dos municípios a ser transferido em setembro de cada ano. Para a gente é um avanço, até porque há cerca de 2, 3 anos que a gente vinha lutando por essa instalação e graças a Deus agora, conforme entendimento dos dois presidentes do Senado, o senador Alcolumbre e da Câmara, Rodrigo Maia, em entendimento com a nossa Confederação Nacional de Municípios, isso foi instalado e para alegria nossa eu fui destacado como membro do PRB a representar o nosso partido nessa comissão e o que darei a minha contribuição pelo conhecimento que tenho da luta municipalista, não só do Rio Grande do Norte, mas do nosso país. Para fechar, o nosso estado hoje
praticamente autossuficiente nas chamadas energias renováveis. Esse é um tema também que está em destaque aqui. Pois é, ontem participamos da instalação da Frente Parlamentar Mista da Energia Limpa e Renovável. E isso é um tema que está presente para o nosso Rio Grande do Norte, para o Nordeste, para o Brasil, na medida em que somos o maior produtor de energia eólica na atualidade no Brasil. E o nosso desejo é, com esta frente e como membro da Comissão de Minas e Energia, que sou aqui na Câmara Federal, é destravar, é apoiar, ajudar a tirar os gargalos que, de certa forma, inibem o crescimento ou o avanço de um ponto tão importante para o desenvolvimento da nossa região e do nosso país. A energia eólica, a energia voltaica e a energia limpa, que, de certa forma, vem criar uma expectativa e uma possibilidade até de baratear os custos da energia na ponta para o consumidor. Muito bem, muito obrigado ao deputado Benes Leocádio, de Brasília, nesta quinta-feira de notícias, reportagem de Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. E a gente continua falando sobre política, porque está concluído para o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral o processo em que o PSDB pede a cassação do mandato da senadora Zenaide Maia, do PROS, por gastos ilícitos de recursos financeiros na campanha eleitoral do ano passado. O relator desse processo é o juiz José Dantas de Paiva e ele já recebeu as alegações finais das partes, isso depois de ter negado pedidos de produção de provas formulados pela defesa da senadora Zenaide Maia. Mudando de assunto, falando de arte, o tambor de crioula e o Bumba Meu Boi são algumas das principais atrações do Maranhão. Na quarta reportagem da série especial da Band Nordeste, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas duas manifestações culturais maranhenses. Uma coreografia em movimentos coordenados e harmônicos, saia rodadas com estampas e muitas cores. O canto é puxado por homens e mulheres. Assim é a dança tambor de crioula, uma tradição no Maranhão. A punga ou umbigada, aquele toque na barriga, é um convite para entrar na roda. O tambor de crioula se tornou patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2007. No ano passado, ganhou uma casa onde turistas e maranhenses podem conhecer de perto as apresentações toda quarta-feira. Então, a Casa do Tambor de Crioula, inaugurada em 18 de agosto do ano passado, ela representa a materialização do registro. Ela traz para o centro histórico, para o centro da capital, ela traz um espaço de protagonismo do detentor. Tira do local de invisível e lhe dá visibilidade. Isso é uma das funções da salvaguarda. É dar visibilidade ao quem foi invisibilizado por questões sociais. No meio da casa, garrafas de cachaça que os tambozeiros experimentam na hora da dança. Segundo eles, a bebida ajuda a manter a tradição. O tambor de crioula foi trazido para o Brasil entre os séculos 18 e 19 por escravos de várias regiões da África, como forma de diversão ou pagamento de promessa a São Benedito e a outras entidades cultuadas nos terreiros. Na região metropolitana de São Luís tem 90 grupos. Uma outra tradição do Maranhão que se tornou patrimônio cultural do Brasil pelo INFAM é o Bumba Meu Boi. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, para compor tua história, Maranhão. Nós já entregamos à Unesco todo o dossiê solicitando a inscrição desta manifestação cultural como patrimônio imaterial da humanidade e estamos esperando a reunião ainda este ano por parte da Unesco para que finalmente a gente possa anunciar que o Complexo Cultural do Meu Boi é um patrimônio cultural imaterial da humanidade. No mês de junho, o Bumba Meu Boi é a atração principal do São João no estado. Segundo pesquisadores, os primeiros registros foram em Pernambuco, mas é no Maranhão a maior manifestação. A história do Bumba Meu Boi foi inspirada numa lenda. A mulher do trabalhador de uma fazenda fica grávida e tem um desejo de comer língua de boi. Para fazer a vontade dela, Francisco, o marido, mata um dos bois preferidos do rebanho do dono. Os empregados saem à procura do boi e, com a ajuda de pajés, o boi ressuscita. A lenda está associada ao milagre de trazer o boi de volta. O boi de Axixá, um dos mais conhecidos e presença confirmada no São João do Maranhão, completou 60 anos. As pessoas faziam a promessa, oh meu Deus, São João, São Pedro, São Massá, se meu filho
ficar bom, ou se eu conseguir tal benefício, eu vou fazer o boi ano que vem. Eles faziam o boi. Mas meu pai, ele ainda tocou ainda em acho que dois, numa Meu Bois ainda. E depois disso ele resolveu fazer um boi. Em 1959, ele fundou o Bumba Meu Boi de Axixá. Eu começava a contemplar, a ver que o vento buliçou, balançava teus cabelos. E agora eu tenho um recado para você. Todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto. E a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Apvida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste cuida de você, oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. No Apvida, você ainda conta com cobertura odontológica, com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Quer mais segurança do que isso? Garanta medicina de qualidade pelo melhor custo para toda a sua família. Ligue agora e fale com o atendente no 84-3220-5021. Eu vou repetir para você anotar. 84-3220-5021. Apvida é a solução completa para você sempre ter o mais importante, uma vida plena. A Apvida faz bem para você. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com o Leonardo Cassimiro, ele que é presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. O Band Cidade volta já. O Band Cidade está de volta e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o prefeito da cidade de São Paulo do Potengi, Leonardo Cassimiro, ele que é presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É um Presidente, prazer estar com você. Alegria sempre recebê-lo. O senhor esteve hoje reunido na Assembleia Legislativa, na Frente Municipalista, junto com vários outros gestores. Como é que o senhor avalia esse primeiro encontro da Frente Municipalista? Primeiro, a gente quer elogiar a Assembleia Legislativa por ter criado a Frente Parlamentar Municipalista Estadual, né? Que aí estão de parabéns, estreitando o relacionamento, né, com os municípios do nosso querido Rio Grande do Norte. Temos aí Dr. Bernardo como presidente, Chico do PT como vice-presidente, Tomba e Galeno como deputados, membros dessa frente parlamentar. Então a gente vê isso com muita alegria, é o primeiro momento em que a gente vê essa valorização do municipalismo no Rio Grande do Norte, através da Assembleia Legislativa. E a reunião de hoje foi uma reunião maravilhosa. É, na verdade, um marco para iniciar esse processo realmente de estreitamento de relação entre a Assembleia Legislativa, Federação dos Municípios, a FECAM, que esteve presente, a Federação das Câmaras, através de Paulinho Freire. Então, essa união de forças vai fazer com que, tenho certeza que o nosso Estado, até para reforçar, para apoiar em algumas ações junto ao Poder Executivo Estadual, será bom, será muito salutar para o nosso Estado. O que foi que os prefeitos levaram hoje de principal, de prioridade máxima para essa frente? São muitas, né, as demandas, mas nós temos o limite prudencial para a gente tirar o cálculo, tirar os programas federais do cálculo do limite prudencial, né, que 5 estados brasileiros, através de seus tribunais de contas, já fizeram isso. É um remanejamento, é uma mudança de rubrica, tirar o pessoal que é contratado dos programas federais de servidor para prestador, né, de serviço. Porque essas pessoas não são efetivas, não é isso, são prefeito? Efetivas. Então, impactando muito forte, em até 16%, 17% no cálculo do limite prudencial. Então, são prestadores de serviço. A gente só quer que o tribunal reconheça, como outros tribunais, que ele fique na rubrica outros serviços de terceiros, pessoa física. Só isso. Ninguém está mudando a legislação, nós estamos apenas acomodando programas federais contratados pelos municípios que estão impactando. A gente não tem outra coisa a fazer, não pedir isso, porque se a gente for devolver os programas, os municípios vão ficar prejudicados. Então, se é ruim com eles, pior sem eles. A gente está pedindo exatamente que só readeque nessa parte contábil, né, acomode melhor na rubrica de outros serviços, outros serviços de terceiros, pessoa física, porque é uma contratação provisória. A gente manda todos os anos para a Câmara autorizar e a gente contratar esse pessoal, porque são programas provisórios do governo federal.
Prefeito, uma outra reivindicação hoje, um outro debate foi sobre a unificação das eleições, que vai culminar com a prorrogação dos mandatos. Como é que esse assunto está sendo tratado, inclusive em Brasília? E os deputados são simpáticos, os deputados estaduais se mostraram simpáticos a essa proposta, a esse projeto? Essa ideia, essa PEC 56 de 2019, ela está criando forma, está realmente já evoluindo muito. Nós já temos mais de 200 assinaturas da Câmara de Deputados, dos deputados federais a favor disso aí. E é importante para o nosso país, porque não é uma pauta dos prefeitos, dos vereadores, é uma pauta nacional. A gente precisa diminuir, reduzir custos. De 2 em 2 anos, nós temos mais de 1 bilhão de gastos só no trabalho da justiça eleitoral. E aí os fundos partidários, que também são outros gastos, né? Outra coisa que a gente tem a paralisação dos serviços com recursos federais e estaduais de convênios por 6 meses. De 2 em 2 anos, o país para 6 meses, 3 meses antes das eleições, 3 meses depois das eleições. Isso é um prejuízo muito grande para o nosso país. Se nós unificarmos as eleições, de 5 em 5 anos, na verdade, que aí o pleito é que o mandato fique para 5 anos. E acaba a reeleição. E acaba a reeleição. E aí você inicia o mandato, sabendo o que vai fazer, qual o tempo que você tem, e nos 5 anos termina o que você tem que fazer, planejado. Hoje você, um ano trabalha, o outro ano é eleição. Um ano trabalha, o outro ano é eleição. É muito prejudicial para o serviço público, principalmente no setor de investimentos. É muito louvável que a PEC 56 possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Qual o prazo, presidente, que ela tem que ser aprovada para poder ser válida no próximo ano? Eu acho que até o mês de setembro, né? Porque ela tem que ter um trâmite, e aí cumprir, se eu não me engano, 40 sessões, alguma coisa assim, a não ser que em caráter emergencial se faça isso aí, né? Mas está muito simpático no Congresso, pelo menos eu tenho conversado com o colega Benes, a assessoria do deputado Peninha também informou que está evoluindo, né? E agora, a próxima semana, eu estou indo para um seminário sobre improbidade e nós iremos também pegar informações novas sobre essa situação. Presidente Leonardo Cassimiro, um outro aspecto que eu queria abordar com o senhor é a situação financeira dos municípios. A gente vem acompanhando o fundo de participação dos municípios, em um mês aumenta, em outro mês tem uma grande queda. Qual é a realidade? O 2019 está sendo mais ameno do ponto de vista da crise financeira para os municípios ou não, presidente? A gente tinha uma expectativa melhor, mas nós estamos começando a perceber que nós estamos quase equiparados a 2018. E é muito ruim porque aumenta piso dos professores, aumenta salário mínimo, né? Aumenta combustível e o recurso dos municípios permanece praticamente os mesmos, né? Programas federais, principalmente o Saúde da Família, na parte que cabe ao médico, a gente recebe 10 mil e gasta 25, 30 mil reais, porque só o contrato do médico é 10, 12, 14 mil reais. E aí o restante é uma contrapartida dos municípios. E a gente tira isso do FPM, não tira de outro canto, que o FPM poderia ser para a gente fazer alguns investimentos também. Então, FPM só tá dando para pagar a folha de pagamento, quando dá, porque às vezes a gente fica com a parte da folha de pagamento no dia 30 e outra parte no dia 10, já do mês vindouro. Está realmente, a cada dia, mais malabarismo para ser feito pelos gestores públicos municipais. Os prefeitos estão conseguindo fazer aquele contingenciamento para o 13º, presidente? O valor, digamos, a reserva para o 13º? Poucos municípios têm esse privilégio, porque não está ficando mais gordura financeira para o próximo mês. A gente está gastando o que está entrando no mês. Infelizmente, são pouquíssimos os municípios que conseguem ter esse privilégio. 95%, 99% eu acredito que não tenha condições, pelo que a gente conversa com os colegas. E com isso os investimentos restritos, dependendo das emendas parlamentares. Até a contrapartida dos convênios a gente está tendo dificuldade de cumprir, porque os programas que vêm do governo federal são subfinanciados, né, e prejudicam muito os municípios. Com relação ao governo do estado, a gente também tem algumas demandas, que inclusive a reunião de hoje foi para isso, né? PETERN, que ainda esse ano não saiu nenhuma parcela, as aulas já começaram no final do mês de fevereiro e a gente está aguardando o governo federal passar o PETERN. A farmácia básica fazem 8 anos e 7 meses, né, que o governo do estado, independente de quem seja o gestor estadual, não repassa esse recurso para os municípios. E isso é uma relação tripartite, governo federal, governo do estado e município. E o estado, infelizmente, não está cumprindo ainda com esse seu dever. Nós temos também
o ICMS que é repassado toda semana, né? Mas a gente tinha um dia certo, a terça-feira, e agora a gente não sabe se cai na terça-feira, na quarta, na quinta-feira, esse repasse, para a gente cumprir os nossos compromissos também. Presidente da FEMURNE, Leonardo Cassimiro, conhecido como Naldinho, presidente e prefeito, muito obrigada. Um prazer grande sempre estar aqui com você. Muito obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você acessa lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã, 18h50. Até lá.